Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana nós estamos aqui no Centro de Pastoral Dom Fernando, em retiro, o clero da Arquidiocese com Dom Paulo Jackson, um momento extraordinário de retiro, especialmente de escuta e meditação com a palavra, a partir da palavra. Com você também tomo o Evangelho deste domingo, o sexto domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 20 até o versículo 37, porque eu tomo a fórmula breve. Esse capítulo 5, versos 17 a 37, são 20 versículos com uma série de ensinos de Jesus. Vamos à fórmula breve e depois tomamos passo a passo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Vós ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jurareis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Ele dirige aos discípulos um longo ensinamento. Um ensinamento que ele mesmo diz na introdução, na forma mais breve, no versículo 17, do capítulo 5, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Bento XVI gosta de dizer que não é uma ruptura o Antigo Testamento, que agora não vale mais nada para nós estamos no Novo Testamento e só nos vale o Novo Testamento. Bento XVI aprofunda bem esse texto e toda a fé católica, toda a teologia católica ao longo desses 2000 anos sempre insistiu nisso. Nossa Bíblia compõe do Antigo e do Novo Testamento sempre. O Catecismo da Igreja é corajoso e vigoroso no ensino desta identidade católica. O Antigo Testamento e Novo Testamento para nós não são processos de ruptura, mas de um grande cumprimento, o ápice. Jesus é, por excelência, aquele que não abole o Antigo Testamento, mas vem para dar-lhes pleno cumprimento. É decisivo encontrar a pessoa de Jesus como aquele que é, por excelência, o pleno cumprimento da lei. E esse pleno cumprimento é uma crítica ao que se achava ser o pleno cumprimento, pois os fariseus e os mestres da lei pensavam que eles eram o pleno cumprimento da lei. Por isso, a expressão de Jesus, eu não vim abolir a lei, e depois a recomendação dele, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, porque eles se consideravam o pleno cumprimento, o modo perfeito de aplicar a lei. Jesus diz, não, é Ele, porque Ele alcança-nos numa medida infinitamente maior do que a lei. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal.
Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. A questão aqui é nem ter sentimento de cólera, de raiva. Não basta não matar, é muito pouco. Domingo que vem a gente vai ver as proporções nessa exigência com a aplicação nova da lei do talião, olho por olho, dente por dente. No próximo domingo a gente medita sobre isso, mas fiquemos com essa sentença aqui. O pleno cumprimento que é Jesus é habitar a sede do nosso coração e encontrar em nosso coração um ordenamento novo que move-nos na relação com o próximo. Não mais simplesmente não matar, mas agora um elemento mais elevado. Nem cultivar raiva, cólera contra o irmão. Aqui se trata absolutamente de não ficar apenas cultivando uma disciplina para não ter o ato de não matar, mas transformar o coração naquele lugar onde habita sentimentos que conduz e que, na verdade, cultivam a força da morte. Por isso, o não encher-se de cólera, não encher-se de uma prática de olhar, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher com desejo de possuí-la. Então, não é apenas o fato de consumir o adultério, mas de cultivar no coração um modo de possessão daquilo que não lhe pertence, a mulher do outro, a mulher que não é a sua esposa, o homem que não é o seu esposo. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Jesus diz, não jureis de modo algum. Então não é só não matar, não cometer adultério, não jurar falso. Não, nem falso, nem verdadeiro, não jureis de modo algum. Crê na sua palavra, ao invés de dizer assim, olha, eu juro pela minha mãe, juro pelo meu irmão, juro por tal sentença da Bíblia, pelo nome de Deus, de modo algum. Construir relações edificadas numa plena confiança na genuína identidade do que você é. Filha, filho de Deus, comunicando com o outro, com a outra, filha, filho de Deus. Estabelecer essa relação de alteridade, de reconhecimento do outro. Domingo passado eu meditava na paróquia como é que Jesus alcança o mais elevado nível de autoridade para restituir a alteridade nossa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ser sal é temperar o outro para que o outro evidencie o sabor do que ele é. Filha, filho de Deus. Não, o sal não é para dar sabor para o outro, mas para evidenciar o sabor do que o outro tem e é. E o outro é filha, filho de Deus. De novo, aqui no Sermão da Montanha, Jesus continua explicitando isso. Você não mata, não só não matar, mas você não cultiva sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de cólera, de revolta. Nós vivemos numa sociedade da fúria, do ódio total e um ódio em nome de Deus. Odiar quem é da direita, odiar quem é da esquerda, porque esse representa o mal. Não tem ninguém que representa o mal e o demônio. Toda pessoa humana representa sempre a filiação de Deus, criados por Deus. Toda pessoa humana, o mais perverso homem e mulher lá no presídio, porque cometeu crimes mais atrozes, terríveis. Essa pessoa precisa ser cuidado como alguém que cometeu um ato terrível, mas ela mesma é filho de Deus. Por isso a importância da pastoral que visita o preso, visita o morador de rua, visita o doente, visita o nu, visita o andarilho, o faminto, o sedento, porque onde tem alguém em situação de privação, precisa ser amada
amado. E é assim que o Evangelho de Mateus vai terminar no capítulo 25, não é? Então, aqui começa conduzindo a gente a inaugurar. É curioso porque parece que o Evangelho está falando para fora, para fora, para fora. Não matar, não cometer adultério, não jurar. Mas, na verdade, Jesus está dizendo, cultive dentro de você, seja você o lugar onde habita a identidade mais genuína de filha e filho de Deus. Nessa perspectiva, Jesus diz que a nossa justiça precisa superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, superar a primeira leitura deste domingo, o Salmo 118, a carta de Paulo aos Coríntios, estão todos num ambiente de falar para a gente numa linguagem em que nos coloca dentro de uma realidade em que a sabedoria de Deus habita-nos. A sabedoria do Senhor é imensa, ela é fonte, Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Essa sabedoria habita-nos, é o Espírito Santo. Paulo aos Coríntios diz, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nós somos o lugar onde essa sabedoria habita. Somos o templo do Espírito Santo. O Salmo 118 diz, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ser discípulo e ser discípulo do Senhor é progredir no modo de relacionar com a palavra de Deus e esta palavra pondo-nos permanentemente numa relação de amor e de comunhão com o próximo. Por isso, nada de cólera aqui dentro. Nós vivemos numa sociedade de mulheres e homens tóxicos, tomados de raiva e de fúria e pensando que pode ser assim em nome de Deus. Ensinando a insultar e a ter raiva em nome de Deus. Isso jamais corresponde ao pleno cumprimento da lei que é Jesus. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia dormir bem. Que seja assim o seu domingo, que seja assim sua semana, na medida do amor de Jesus. Ele é por excelência a medida da lei. É amor, perfeição no amor, na misericórdia do Pai. Vivamos essa medida do amor. Um domingo e uma semana abençoada para você. Até o próximo sábado.